Olá, meus amados. Hoje, dia 1º de agosto de 2022, segunda-feira, da 18ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então conhecemos esse texto muito bem, já tive a oportunidade de comentá-los algumas outras vezes. É a primeira multiplicação dos pães. Então nós vemos aqui que imediatamente após Jesus saber do que tinha acontecido com João, que ele foi morto por Herodes, instigado por Herodíades através da filha dela, então Jesus vai embora dali, se tornou um lugar perigoso para ele. Jesus também, ele sabia qual era, quando chegaria o seu momento, não era ainda o momento, ele tinha que anunciar, então Jesus vai embora. E ele vai o quê? Ele pega o barco, ele está ali na região provavelmente, naquilo que hoje nós chamamos do Mar da Galileia, o Lago de Tiberíades. Então ele entra no barco e vai para um lugar deserto e afastado. Mas as multidões ficam sabendo e vão para o mesmo lugar a pé. E aí, quando Jesus chega, a multidão já estava lá. E o que acontece diante disso, aqui, de forma muito sucinta, mas muito profunda, nós vamos ver aqui que o apóstolo Mateus, evangelista Mateus também, ele coloca aqui 3 verbos. Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Então, numa única frase, ele fala sobre tudo isso. Então, Jesus vê a multidão. Então, Deus nos vê, Deus está sempre nos vendo e nós não podemos esquecer disso. Nos momentos bons e nos momentos ruins, nos momentos em que estamos seguindo a palavra e quando não estamos seguindo a palavra, quando nós estamos realmente fazendo a vontade de Deus na nossa vida e quando nós estamos pecando. Então o Senhor sempre vê a cada um de nós. Então aqui também o Senhor vê a multidão e se compadece, encheu-se de compaixão, a mesma coisa que compadecer. O que é compadecer? É sofrer junto. Então Jesus sofre ao ver ali o povo. Então, e diante dos sofrimentos, Jesus toca os doentes e cura. Aí nós vamos ver aqui que quando entardece, os discípulos então chegam para Jesus e falam: olha, manda o povo embora, né? Já está tarde, né? E o lugar aqui é deserto, nós não temos comida para esse povo, então manda esse povo embora. Mas é interessante novamente o que Jesus diz. Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. O Senhor aqui começa a ver se os seus discípulos creem que realmente ele é o Messias. O Senhor começa a, vamos dizer, a pôr à prova a fé desses homens. Eles vão dizer o seguinte: olha, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes.
É o que nós temos. O senhor quer fazer alguma coisa com isso? Então nós vemos aqui, por um lado, também, o quanto, desculpe a sinceridade, mas o quanto é ridícula essa resposta deles. Se a gente for pensar, humanamente falando. Jesus fala, dá-lhes vós mesmos de comer. E parece que a gente não sabe se eles falam num tom de zombaria, ou eles dizem, olha, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. É a realidade. Na realidade, é isso. É a realidade. É isso que eles estão falando. Olha, Senhor, como é que nós vamos alimentar todo esse povo, que o texto aqui vai falar que são 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, vamos por aí por baixo, umas 7.000 pessoas. Ele vai dizer, como é que nós vamos alimentar? O que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tá bom, senhor, o que a gente vai fazer com isso? Bom, e aí, o que acontece? O Senhor, quando diante da resposta dele, o Senhor simplesmente diz, trazei-os aqui. E aí, Jesus pede para o pessoal se sentar na grama e pega os 5 pães e os 2 peixes. E aí Jesus tem uma atitude muito própria da Eucaristia. Ele eleva os olhos para o céu e pronuncia a bênção. Isso é algo muito próprio. A palavra Eucaristia quer dizer ação de graças. Então ele abençoa e começa a distribuir os pães. E o que é interessante aqui, eu já comentei isso outras vezes, mas eu vou voltar a comentar. Quando a gente assiste algum filme sobre a multiplicação dos pães, parece que começa a saltar pão e peixe de dentro do cesto. Então, aqueles 5 pães e os 2 peixes viram milhares, né? Não. O texto aqui é bem claro, que eles começam a distribuir os pães, Jesus dá aos discípulos e os discípulos distribuem à multidão. Aqui os discípulos, a igreja, o Senhor dá à igreja a Eucaristia e a igreja distribui. É função da igreja, é função dos ministros, dos padres, dos bispos, diáconos, distribuírem e os ministros da Eucaristia. Mas aquele que faz realmente a Eucaristia são os padres e os bispos. E aí então os discípulos distribuem. E aí o texto vai dizer que todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Então, dentro do cesto que Jesus tinha, que ele abençoou e distribuiu os pães e os peixes, sempre tinha 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes. Desses 5 pães e desses 2 peixes foram recolhidos 12 cestos. E o número aqui é muito significativo, porque 12 é o número das tribos de Israel. O povo de Israel inicia com 12 tribos, filhos de Israel, que é o mesmo que Jacó. Jacó é Israel. Então, Israel é o pai deles. E esses 12 filhos iniciam o que nós conhecemos hoje como Israel, as 12 tribos de Israel. 12 também é o número dos discípulos. Por quê? Porque é a nova igreja. A igreja, a nova Israel, que também, como Israel lá começou com 12, também a igreja, o novo Israel, começa com 12. Então, esse número 12 significa que é abundância para todas as tribos, não falta para ninguém. É a abundância de Deus. Todos podem se alimentar e ainda vai sobrar para que tantos outros se alimentem, ou seja, para todos, sem exceção para as 12 tribos de Israel, para os 12 apóstolos, e ali os 12 apóstolos representam a igreja toda. Então ainda sobram 12. Como eu disse, esse número é muito significativo. E aqui Mateus faz questão de dizer a quantidade, 5.000 homens. E aqui é a palavra homem mesmo, né? E aí ele deixa bem claro, sem contar mulheres e crianças. Porque o Senhor nos dá e nos dá tudo em abundância. Senhor, e nós te louvamos e bendizemos e queremos também, Senhor, ter a coragem de oferecer o pouco. Os discípulos tinham somente 5 pães e 2 peixes, mas eles deram o pouco que tinham. Porque para Deus não existe o pouco, para Deus não existe o impossível. Não há limitação para aqueles que creem, e nós cremos, Senhor. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua misericórdia, cremos que talvez, Senhor, aquilo que nós oferecemos é tão pouco, Senhor, aos olhos do mundo. Sabemos que às vezes é pouco, mas oferecemos do nosso coração, oferecemos com o coração alegre, oferecemos o nosso melhor, ainda que aos olhos humanos seja um pouco. Mas contigo, Senhor, tudo aquilo que é pouco, ele pode se transformar em abundância, como na multiplicação dos pães. E, Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão, roga pela paz mundial e de forma especial pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém.